Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Tudo bem, a gente vai retomar hoje a nossa conversa a respeito de Spinoza, especificamente trabalhando com os itens 3 a 6, né? O item 6 inconcluso sobre a democracia, do Tratado Político, tematizando, por um lado, multidão, por outro, democracia, né? Como é que vamos fazer isso? Tentando articular esses dois conceitos a partir de uma conversa de Spinoza com Hobbes, mas também de uma conversa que vai se desenvolver a partir de Spinoza com os seus leitores, com os seus comentadores. E aí eu vou eventualmente trazer aqui alguns aportes que vêm tanto de Antônio Negri, né, especialmente nesse livro aqui chamado Spinoza Subversivo e outros escritos. A gente vai ler desse livro especificamente um texto dedicado à parte faltante do Tratado Político, ao conceito de democracia, chamado Reliqua Desiderantur, conjectura para uma definição do conceito de democracia no último Spinoza, tá? O terceiro ensaio desse livro. Trago também uma rápida entrada, né, num livro de Etienne Balibar, que foi publicado na Argentina, chamado Spinoza e la Política, pela Prometeu Livros, tá certo? Bom, para não falar só de comentadores, enfim, pessoas que trabalharam posteriormente, póstumamente com a obra de Spinoza, a gente também faz aqui uma rápida conversa, né, de Spinoza com o Thomas Hobbes de Deceive, que vocês já leram, né, a seu tempo, mas eu vou trazer alguns elementos aqui para que a gente possa entender da onde Spinoza está tirando determinadas ideias e porque existe uma diferença na maneira como Spinoza trata o conceito de multidão e o relaciona com o conceito de democracia, mas também, né, e aqui eu vou mostrar isso aqui que eu acho que é mais interessante do que o próprio livro, porque o livro em si não tem muita graça, né, mas a gente vai começar a nossa exposição trabalhando com uma carta, tá, que está aqui, nas obras completas de Spinoza, que foram publicadas aqui pela Biblioteca de la Pleiade, que é a carta 50. Então, é uma carta que Spinoza dirige a um filósofo holandês, com o qual ele mantinha uma correspondência razoavelmente constante, em cujo primeiro parágrafo, Spinoza delimita qual é a sua diferença para com Hobbes, né? Então, eu acho que isso nos ajuda a tematizar com um pouco mais de facilidade multidão e democracia. E acho que o grande ponto estaria justamente em tentar chegar a algum conceito de democracia, embora o próprio Spinoza não o faça de maneira completa, né? Quer dizer, Spinoza falece antes de a última parte de o Tratado Político estar pronta. Ele acaba, né, como a gente viu na aula passada, falecendo de uma série de males vinculados à inalação de pó de vidro, né, problemas pneumológicos, etc, etc, uma tise hereditária agravada, né, pela inalação de pó de vidro. Mas a grande questão talvez seja não apenas chegar a uma possibilidade, né, um possível conceito de democracia, mas entender como é que ele poderia se articular com multidão, com esse conceito de multitudo, né, ou de multidão. E aí, note que a gente está trabalhando com dois conceitos que são eminentemente negativos na tradição, quer dizer, que aparecem na tradição do cânone da teoria política de maneira negativa. Por quê? Porque democracia, embora a partir do momento mais moderno e do liberalismo mais recente para frente, a gente olha para a democracia com bons olhos, né? Às vezes pensando assim, democracia talvez não seja assim grande coisa, mas é o que de melhor pudemos fazer de nós mesmos até agora, do ponto de vista político, coletivo, organizacional, sistêmico. Isso é um chavão, né? Todo mundo diz isso o tempo todo. Então, assim, a democracia não é perfeita, mas, né, tem coisa muito pior por aí, então ainda bem que tem democracia. Lembremos, né, de que nós lemos Platão, nós lemos Aristóteles, nós lemos toda uma tradição de filósofos contratualistas, né, que enxergavam na democracia senão uma forma de governo mais negativa, enxergavam nela, no mínimo, né, para dizer o mínimo, como Rousseau, por exemplo,
uma forma de governo que exigiria um povo de deuses, né? Quer dizer, uma forma de governo excessivamente exigente do ponto de vista dos seus funcionários. Então, lembre-se que em toda a antiguidade, em toda a Idade Média, em boa parte da modernidade, a democracia foi mal vista, foi vista como uma forma de governo imperfeita, corrompida, quase que a antessala das tiranias, para recobrar uma ideia platônica bastante presente, bastante repetida, a tal ponto que filósofos mais contemporâneos, como Jacques Rancière, relendo a tradição platônica, relendo a tradição aristotélica de maneira um pouco mais nova, vão escrever livros chamados O Ódio à Democracia, né? Quer dizer, o que explica o fato de que nós, ainda que em civilizações ocidentais, odiemos tanto a democracia a ponto de isso se estender para uma longuíssima tradição na filosofia política, né? A maneira de pensar a política. Então, note, a gente está diante daquilo que a gente poderia chamar de uma forma de governo que aparece com um tom de negatividade bastante constante e reiterado ao longo de milênios, né? Não apenas de séculos, de milênios mesmo. E, por outro lado, o Spinoza vai nos falar de uma democracia que se apresenta como uma forma de governo absoluta e racional. Então, isso deveria nos chamar uma certa atenção, né? E o segundo conceito que aparece aqui articulado de democracia, isso é um pouco da nossa, não apenas do nosso percurso, né, mas da nossa, do nosso desafio mesmo, de tentar entender como é que esses dois conceitos podem estar ligados um ao outro. O conceito de multidão também é um conceito claramente negativo, especialmente quando a gente retoma Hobbes, né? Porque Hobbes vai opor o conceito de multidão ao conceito de povo, né? Um conceito que não tem unidade e que, na verdade, aparece de maneira pré-política, a um conceito que já é político, mas que já tem uma unidade, que se corporifica no próprio Leviatã, e por aí vai. Então, como é que Spinoza vai trabalhar com esse conceito de multidão, né? Embora aqui a gente esteja reduzindo bastante o conceito e não nos dando conta de toda a minúcia exegética que deveríamos ter se lêssemos, por exemplo, Spinoza no Tratado Teológico Político, ao lado do Tratado Político, como é que esse conceito de multidão, de certa maneira, se altera, né, mutaciona, evolui ao longo da obra spinozana. Mas a gente vai pensá-lo de maneira um pouco mais simplória, talvez, como sujeito da potência, e como sujeito político por excelência de uma forma de governo absoluta que deve ser entendida como democracia. E um dos desafios está exatamente no fato de que esse conceito de democracia em Spinoza é lacunar, né? Porque, de fato, Spinoza falece antes de concluir essa obra que nós estamos lendo, o Tratado Político. Tanto é que, se você vai às últimas páginas do Tratado Político, está lá, né? O resto falta, né? Então, essa é a marca, né, de que se trata de um trabalho inconcluso, de um trabalho que não foi exatamente revisado, de um trabalho que não foi escrito e preparado textualmente para ser publicado, para vir a público, tal como ele se encontra, mas ainda assim um trabalho de grande envergadura, né, de grande importância, que deveria, portanto, conhecer a luz do dia como conheceu tardiamente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Para trabalhar com isso, eu queria, em primeiro lugar, restabelecer um pouco um diálogo de Spinoza com Hobbes, especialmente a partir das duas noções de político que aí estão, para tentar especificar qual é o lugar de Spinoza. E para isso, eu vou me valer de uma carta, né, a carta número 50, que Spinoza escreve a um filósofo holandês, e que está aqui, né, nesse livro, Spinoza, as obras completas, né, publicado pela Bibliothèque de la Pléiade, em francês. Então, vou trazer esse texto para vocês. Assim, o primeiro parágrafo dele é extremamente esclarecedor. Tá? Tá aqui um pouco a capinha, né, bonitinha, para vocês poderem dar uma olhada. Vou trazer esse texto rapidamente, a gente analisa ele como uma espécie de introdução, né, de mobilização do resto dos conceitos. Mais adiante, entrando nesse conceito de multidão, eu trago mais uma vez a visão de Hobbes, de Decível, do cidadão, tá? Especialmente numa nota, né, uma nota de rodapé, literalmente, que se torna importante, que é a nota de rodapé
que Hobbes faz? Ao capítulo 6, né, é a terceira nota de rodapé que aparece ali no início do capítulo 6, já no primeiro parágrafo, tá? Para que na sequência a gente possa, de fato, entendendo o que é a multidão, entendendo como é que Spinoza compreende isso, né, e em que medida isso é diferente do que Hobbes propõe como conceito de multidão, talvez nós consigamos, então, projetar, né, porque aí se trata mesmo de uma projeção, essa ideia, né, como é que seria essa forma de governo absoluta chamada democracia. Porque se Spinoza, no Tratado Político, consegue até certo ponto desenvolver noções de monarquia, noções de aristocracia, a ideia de democracia fica faltando, né? Então, para isso, eu vou mobilizar dois autores que acho que são relevantes para a gente entender isso. Não é que eles concordem entre si, eles não concordam, mas eles estão alinhados a uma certa tradição mais recente de interpretação do Spinoza, e são bons leitores de Spinoza, cada um na sua especialidade, que são o Antônio Negri, do Spinoza Subversivo, e outros escritos, né, tradução da Autêntica, e o Etienne Balibar, de Spinoza e la Política, tá, essa tradução aqui em castelhano, pela Prometeu Livros, uma editora argentina, e a gente vai passar aqui muito rápido por essa conversa com o Balibar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu rapidamente colocar aqui a tela inteira para a gente, e aí nós passamos por isso. Deixa eu ocultar aqui, muito bem. Vamos começar com essa carta, né? A carta 50, né, é uma carta que Spinoza escreve a Jarig Jelles, que é um filósofo holandês, e cujo primeiro parágrafo é extremamente interessante, porque nos ajuda a compreender o que Spinoza entende por política e como é que ele propõe a sua própria diferença para com Hobbes, né? Lembremos que De Cive, de Thomas Hobbes, é um dos poucos textos, né, um dos 40 livros para um intelectual, talvez não seja muita coisa, embora na época de Spinoza fosse bastante coisa, mas é uma das poucas coisas, né, que Spinoza deixa para trás quando falece. Então vale a pena a gente voltar a esse texto, ler esse texto, inclusive como uma espécie de espelho, né, não só para tentar entender como é que Spinoza se espelha ali, mas de qual que é o seu ponto de partida e como é que ele produz divergências a partir da obra de Hobbes. Então ele endereça, né, de maneira muito amável essa carta ao Jarik e diz o seguinte, vou traduzir diretamente, tá? Você me pergunta que diferença existe entre Hobbes e eu, ou entre Hobbes e mim, quanto à política. Essa diferença consiste no fato de que eu mantenho sempre o direito natural. E eu não atribuo, numa cidade qualquer, nenhum direito ao soberano sobre os súditos, a não ser na medida em que, pela potência, este soberano exerça esse direito, né, tenha esse direito sobre eles, sobre os súditos. É a continuação do estado de natureza. Então você veja que daqui saem três elementos. Primeira coisa, né, o objeto desse texto, desse início de carta ao Jelles, é definir a diferença específica do pensamento político de Spinoza versus Hobbes. Ele diz, essa diferença, em primeiro lugar, é o fato de que, na minha filosofia política, diz Spinoza, diferentemente da de Hobbes, eu mantenho o direito natural. Quer dizer, o direito natural aí se mantém, tá? Sempre. O que isso nos lembra, né? A ideia é, eu mantenho intacto o direito natural. Essa ideia já nos lembra do fato de que a gente está tratando aqui de um autor que escova o contratualismo a contrapelo, especialmente o contratualismo hobbesiano. Alguém que, ao contrário da compreensão comum, né, da compreensão comezinha e circulante em seu tempo, não dirá que o direito natural desaparece com
a criação do Estado civil, ou com a positivação, né, do direito civil, da lei civil, como os antigos chamavam. Então, o direito natural se mantém, ele se mantém intacto. Nada afeta o direito natural. O direito natural continua valendo, né? E mais, o soberano não adquire sobre os sujeitos nenhum direito, a não ser aqueles que, pela potência, ele efetivamente consiga exercer sobre eles. Quer dizer, isso é exatamente uma remontagem daquela noção mais geral de direito natural que nós já encontramos em De Cive e com a qual Spinoza vai trabalhar de maneira muito criativa, que é basicamente aquela que diz: o meu direito se estende até onde se estende a potência do meu corpo. Né? O direito natural de alguém se estende até o limite da potência do corpo desse alguém. Então, ao se perguntar o que pode um corpo, estamos, na verdade, nos perguntando sobre o que é que está na esfera, efetivamente, do direito natural daquele corpo, daquele indivíduo. Então, direito e potência aqui entram numa equação bastante criativa, bastante interessante, em que meu direito é a minha potência é o meu direito. Tá? Então, o direito natural se mantém intacto. O soberano só vai ter direito sobre os súditos na medida em que tem a potência sobre eles. Quer dizer, ele não tem menos, ele não tem mais. Quer dizer, esta mesma equação que vale para todos, que vale para os cidadãos, vale também para o soberano. Mas aí tem uma coisa interessante, né, no finzinho desse parágrafo, em que ele diz o seguinte: é a continuação do estado de natureza. O que é a continuação do estado de natureza? Essa diferença é a continuação do estado de natureza? Será que é o direito natural, né, que é mantido? Será que é o poder do... Nada disso, né? Aqui ele está realmente fazendo uma menção a esse novo estado de coisas, na qual o poder aparece mais concentrado nas mãos de um soberano, que, enfim, depois a gente pode pensar se isso é um indivíduo, se isso é uma assembleia aristocrática, se isso é uma assembleia popular, enfim, depois a gente pensa na configuração disso, mas ele está falando aqui desse novo estado de coisas que a gente vai chamar de estado civil, precisamos ver uma continuação do estado de natureza. Ou seja, o estado civil nada mais é, e aqui estamos repetindo um pouco das coisas que dizíamos na última aula, né? Que uma configuração em termos próprios, que um arranjo em termos próprios, ou uma forma especial de organizar o estado de natureza, o direito natural, a potência dos corpos, em última análise. Então, como é que eu posso entender, portanto, que o estado civil seja uma continuação do estado de natureza? É entender que não há superação do estado de natureza pelo estado civil. Ele é simplesmente um modo da substância que é o estado de natureza, né, que corresponde ao estado de natureza. Portanto, assim como não existe como apagar Deus, né, sive natura, ou a natureza, também não tem como apagar o estado de natureza. Quem sonha com isso, sonha com uma fábula. O que dá para fazer é arranjarmos, o que dá para fazer é organizarmos, é sistematizarmos, é reconfigurarmos. Isso tudo é possível. Mas apagar, rasurar, né, superar a natureza completamente, não tem como. A natureza é sempre esse fundo, né, que insiste na sua existência e que a gente pode, de certa forma, organizar. E essa organização corresponde a quê? A modos, né, a modos de organização coletivos do sistema de potências e impotências que responde pelo nome de direito. Quer dizer, o direito civil, o direito no Estado civil, nada mais vai ser do que uma maneira de organizar o que se pode e o que não se pode. Quer dizer, até onde se estende a potência e quando é que a gente tem que parar ela. Né? Então, são as potências e impotências das singularidades em si mesmas, né, nas suas interações, que devem ser organizadas sempre sob um modo coletivo, e é isso que vai receber aqui o nome de Estado Civil. Então, você veja que aqui existe essa carta é extremamente interessante, porque ela nos leva a entender uma afirmação contundente, ao mesmo tempo completa, né, e acho que didática. Didaticamente nos ajuda a entender o que é o justnaturalismo de Spinoza. Tá? Então é isso. Em síntese, Spinoza mantém intacto o direito natural não aparece. O soberano só tem sobre os súditos os direitos correspondentes à potência que consegue exercer sobre eles, não mais e não menos. E o Estado civil
seu advento não anula a existência do estado de natureza. Pelo contrário, é uma continuação do estado de natureza, ou seja, um modo de organizar coletivamente as potências e impotências das singularidades em si mesmas e nas suas interações recíprocas. Tá? Nesse sistema de interações e de encontros que vai definir o político. Dito isso, a gente pode passar a algumas definições que eu acho que são importantes, né? Tentar responder algumas questões e passar algumas distinções conceituais. Tudo isso que nós concluímos aqui, a partir dessa carta ao Yarrig e Eles, poderia então nos levar a afirmar o seguinte, que em primeiro lugar, né, se o direito natural se mantém intacto, se o direito do soberano corresponde à sua potência, se a potência da multidão é que vai aparecer, portanto, como fundamento último do Estado e fundamento irrenunciável do Estado, se o Estado civil nada mais é do que uma continuação do Estado de natureza sob configurações próprias ou sobre modos próprios, para a gente falar num linguajar mais spinozano, então como é que se define o direito do Estado? Ora, o direito de Estado se define exatamente como sempre se definiu, como direito natural. Ou seja, um Estado específico terá tanto mais direito, quanto mais potência tiver a multidão que compõe aquele Estado. Então, o direito do Estado é o próprio direito natural, se confunde com o próprio direito de natureza, o qual se determina pela potência da multidão. E essa multidão, e aqui a gente já começa a ter uma rusga com Hobbes, né? Diz o Spinoza, ela se conduz como que por uma somente. Né? Lembre-se que o Hobbes já não concorda muito com essa ideia, né? Ele já diz que na multidão a gente não tem unidade, a gente tem, na verdade, tantas partes quanto forem os indivíduos que compõem essa multidão. Então, se define por uma multiplicidade. Aqui o Spinoza não está dizendo que a multidão não seja múltipla, né? Mas ele está dizendo que ela tem um momento de síntese, sim, né? Que ela funciona, que ela se conduz, que ela se comporta como se ela fosse conduzida, governada por apenas uma mente. Isto é, voltando a Spinoza, o corpo e a mente do Estado vai ter tanto o direito quanto for o valor da sua potência. Então, quanto mais potente for a multidão, mais potente o Estado. De modo que o direito natural não cessa no Estado civil, né? Nós vimos isso. Spinoza diz isso claramente, eu mantenho intacto sempre o direito natural. E por que ele não pode cessar? Porque é contra a razão que ele cesse. Os homens sempre agem segundo as leis da natureza e atendem aos seus interesses. Ou seja, os homens que eram definidos, vimos isso na aula passada, pelo conatus, né, pelo desejo, e esse desejo pode tanto estar voltado a apetites, interesses, mas também à razão, eles vão agir conforme eles estejam determinados. Então, lembre-se, né, daquilo que dizia Spinoza já na aula passada, tanto o sábio quanto o ignorante se esforçam na mesma medida, embora com meios distintos, para perseverarem na própria existência. Portanto, não há nenhuma diferença de natureza entre eles. Né? Os meios, aquilo que os apetece, pode ser distinto, os meios são distintos entre si, a razão ou então o desejo, né, o apetite, mas o fato é que ambos estão perseverando na própria existência com as ferramentas que têm, com os instrumentos que têm à mão e da maneira como foram determinados pela natureza. Então, os homens sempre agem segundo a lei da natureza e atendem aos seus interesses. Não devemos sonhar, portanto, com um estado de coisas ou com uma associação em que os homens ajam sempre de acordo com a razão em todos os casos, porque isso também seria um sonho irreal. Por outro lado, né, o que fundamenta essa associação, que a gente está chamando aqui de Estado? Esse fundamento vai se encontrar na necessidade da natureza humana de potencializar o esforço universal de todos os homens para se conservarem a si mesmos. Sejam eles ignorantes ou sábios, e conduzam-se eles, seja pelos afetos, os ignorantes, ou pela razão, os sábios. Então, quer dizer, aquilo que está na base dessa associação é justamente algo que está entre o afeto e a razão, algo que está entre o afeto e a razão, e que conduz os homens
a compreenderem que eles podem ter uma maior chance de se conservarem se eles agirem conjuntamente, se eles colocarem em conjunto a sua potência, se eles somarem a sua potência. Né? É claro que eles vão ter que, posteriormente, limitar, né? Recortar como é que essas potências, como é que esse sistema de potências e impotências vai ser regulamentado. Mas isso acontece apenas a posteriori. Quais são os fins do Estado? E aqui é interessante, né? Isso é mais uma espécie de longo eco que nos remeteria a Hobbes. No Tratado Teológico Político, o Spinoza é muito claro ao dizer que o único fim do Estado, o único fim de uma república deveria ser a liberdade. Liberdade. Ou seja, criar um certo estado civil, um certo estado de coisas, um status relacional entre as pessoas, de tal modo que ali elas se encontrem mais sob a jurisdição de si mesmas do que no estado de natureza, quer dizer, antes do estado civil. Essa é a resposta que Spinoza nos dá no Tratado Teológico Político. No Tratado Político é interessante notar que não é que a liberdade desapareça, não é que ela se torne desimportante, e não é que ela deixe de ser um dos fins do Estado, mas ali Spinoza é muito mais claro ao dizer que para ele os fins do Estado passam a ser a paz e a segurança da vida. Ou seja, fazendo uma espécie de eco, né, a algumas das noções de finalidade do Estado que estão em Hobbes, que aparecem do Cidadão e que vão aparecer mais tarde no Leviatã. Né? Então, a finalidade de todo Estado civil, diz o Spinoza já no Tratado Político, é a paz e a segurança da vida, de forma a reconhecer que o melhor Estado é aquele em que os homens passam a vida inteira em concórdia e onde os direitos se conservam sempre inviolados. Mas, ora, o que é o Estado, né? O Estado é aquele que a multidão livre institui. Portanto, a liberdade aí não desaparece, né? Ela está meio que mais no fundamento do que na finalidade. Esse Estado é um Estado que a multidão livre instituiu, e não aquele Estado que foi adquirido sobre a multidão, seja pelo direito de guerra, seja pelo direito de conquista. Né? Então, esse é o Estado que pode perdurar. Esse é o Estado em que a paz e a segurança da vida podem graçar com mais facilidade. E diz ele, né, são palavras dele, eu abro aspas aqui, a multidão livre se conduz muito mais pela esperança do que pelo medo. Né? Então, nota que interessante, porque aqui tem um uso criativo de Hobbes mais uma vez. Hobbes diz isso, de certa maneira, né? Ao afirmar que aquilo que constitui a associação política é um cálculo interessado, é um cálculo racional dos homens, interessados no seu próprio bem, né, sua própria utilidade, que percebem que eles vão viver uma vida miserável, uma vida breve, uma vida torpe, se eles continuarem no estado de natureza, que se caracteriza como estado de guerra de todos contra todos. Agora, se eles forem capazes, né, de utilizarem um pouco da razão, desse cálculo interessado, e um pouco do afeto, quer dizer, o medo, né, que é o medo que os homens têm uns para com os outros quando se encontram nesse estado de guerra, ora, eles naturalmente serão levados a entregarem, a renunciarem ao seu direito de natureza e entregarem o poder a um terceiro que vai os governar a partir de então, garantindo a segurança de todos de maneira horizontal. Então, esse é Hobbes. O que Spinoza está dizendo é uma coisa parecida, mas diferente. Ele diz, sim, é um afeto que funda o Estado, de certa maneira tem um cálculo da razão aí no sentido de que os homens percebem que o seu senso, sua autopreservação, ela é mais facilitada. É o conatus que diz, olha, preserve-se, né? Insista na sua própria existência, persevere no seu próprio ser. Esse conatus vai ser mais preservado e vai ter mais facilidade de se estabilizar na medida em que os homens tomam uns aos outros em funções mais coletivas. Só que não é um afeto negativo que mobiliza, não é um medo, é a esperança. Né? Ou seja, é a multidão livre que institui um Estado, não é a multidão acossada pelo medo. Então, multidões subjugadas, diz ele, não cultivam a vida nem a mente, não vivem para si, ou seja, não se encontram na jurisdição de si mesmas, não são livres, né? Mas tratam de evitar a morte, tratam de viver para o vencedor e continuam a serem servos.
ou servas, né, essas multidões subjugadas. Então aí a gente toca mais uma vez a comunidade afetiva, né? Quer dizer, existe algum afeto em comum que nos mobiliza à associação. Hobbes dirá, é o medo com um cálculo racional interessado. Spinoza dirá, é muito mais a esperança que faz com que a gente veja no Estado a possibilidade de nos autogovernarmos, de conseguirmos mais liberdade para nós e ainda assim de viver em paz e assegurar a vida, né? Então, nota como essa noção de paz e de segurança, ela não vem aqui como em Hobbes em socorro de um afeto negativo, né, que é a insegurança ou o medo. Ela vem aqui uma espécie de esperança de boa razão, no sentido de podermos viver melhor, em paz, em concórdia, de maneira mais duradoura e de maneira coletivamente produtiva, tá? Então aí a gente toca, de fato, esse afeto comum, né, que forma essa comunidade. Então, na medida em que os homens se conduzem mais pelo afeto do que pela razão, e nós vimos que a natureza dos homens é exatamente essa na aula passada, não é por condução da razão, né? É por algum afeto em comum, diz Spinoza, que uma multidão se põe naturalmente de acordo e deseja ser conduzida como que, né? Esse como que faz toda a diferença, por uma só mente, ou seja, por uma esperança ou por um medo comuns, ou pelo desejo de vingar um dano comum. Bom, moçada, fizemos essas distinções que eu acho que são importantes, o que, creio eu, nos habilita a passar ao conceito de multitudo, né, em latim, ou de multidão em nossa língua, que é, vamos lá, vamos começar devagar, né? Para entender isso, vamos voltar ao capítulo 6 de Decive, que tem por título, do direito de quem detém o poder supremo na cidade, seja um conselho, seja um único homem. E aí o primeiro parágrafo tem o seguinte título: a uma multidão fora da sociedade civil não se pode atribuir direito algum, nem qualquer ação, a que cada um não tenha especificamente consentido. Ou seja, isso aqui já nos entrega um pouco da ideia de multidão do próprio Hobbes, né? Eu não vou ler exatamente esse texto, eu vou me remeter à nota de rodapé, número 3, né, que especifica a primeira linha desse texto de Hobbes, que ele diz, devemos começar considerando o que é uma multidão, nota de rodapé número 3, que o próprio Hobbes faz, tá? Então isso aqui não foi colocado por nenhum comentador posterior, nenhum editor, nada do gênero. Isso nos remete a um excerto um pouquinho mais longo, mas aqui eu resolvi, para que a gente pudesse acompanhar, colocar esse excerto inteiro, tá? Ou quase inteiro. Olha como é que o Hobbes vai entender multidão. Por multidão, e aqui talvez o excerto do texto em que ele realmente se esmera para tentar definir o que ele entende por multidão e por que ela não pode ser considerada como um corpo único, né? Por que ela não tem unidade? Por multidão, sendo um termo coletivo, ou seja, multidão é uma pluralidade, uma coletividade, uma multiplicidade, entendemos mais que um. De modo que uma multidão é o mesmo que muitos homens. Bem simples, né? Quase que uma definição de dicionário. Mas a mesma palavra, por ser de número singular, quer dizer, como a gente está falando a multidão, e multidão é uma palavra singular, significa uma coisa única, a saber, uma multidão. Então, olha só o paradoxo, né? Porque, por um lado, a gente está falando de um amontoado de homens, uma turba de seres humanos, né? Caracterizada pela sua multiplicidade, pela sua pluralidade. Por outro lado, a palavra que designa essa multiplicidade de homens é singular. Quer dizer, como se pudéssemos tomar essa multiplicidade de homens como uma coisa só. Em nenhum desses sentidos, porém, pode-se entender que uma multidão tem uma vontade a ela dada por natureza, e sim a cada um de seus membros uma vontade distinta. E, por conseguinte, a ela não se pode atribuir uma ação. Então, esse é o grande problema do Hobbes. Tentar entender, quer dizer, quando falamos do termo multidão, né? Tentar entender se multidão é um sujeito político propriamente dito que pode ser tomado em unidade, ou se não. Se aquilo ali simplesmente corresponde a um amontoado de indivíduos que devem ser tratados como indivíduos, com vontades próprias e, portanto, com uma linha de ação própria, podendo ser responsabilizados individualmente.
tá? De modo que uma multidão, e aí ele vai tirar as consequências dessa ideia básica, né? Então, a ideia básica é essa. Uma multidão não tem uma vontade, não podemos atribuir uma vontade a essa multidão, mas sim, cada um de seus membros é que tem uma vontade diferente uma dos outros. E por isso a gente não pode atribuir uma ação a ela. E aí ele vai tirar todas essas derivações aqui, dizendo o seguinte: de modo que uma multidão não pode prometer, contratar, adquirir ou transferir direito, agir, ter, possuir, e tudo o que se assemelha tanto, a não ser que cada um o faça em separado, de homem a homem, quer dizer, de indivíduo a indivíduo, resultando disso que haverá forçosamente tantas promessas, pactos, direitos, ações, quantos homens nela houver. Portanto, uma multidão não é uma pessoa natural, e aliás não é uma pessoa jurídica, né? Não é uma coletividade, não é uma ficção legal que permitiria que a gente tratasse um amontoado de pessoas, uma agremiação de pessoas como uma coisa só. Mas se a mesma multidão contratar cada um com cada um, no sentido de que a vontade de um indivíduo ou o acordo das vontades da maioria dos seus membros será recebida como sendo a vontade de todos. Ou seja, para que uma multidão se coloque como tal, cada um tem que contratar com cada um de maneira unânime, né? Ou pelo menos obtendo o acordo da maioria dos seus membros. Então ela se torna uma pessoa. Então aí a gente pode tratar ela como uma unidade, diz o Hobbes. Nesse caso, ela se vê dotada de vontade, pode praticar ações voluntárias, dar ordens, fazer leis, adquirir e transferir direito, etc. E com mais frequência, ela é chamada de povo do que de multidão. E aqui ele reintroduz a distinção. Ou seja, a partir desse momento aqui, o que nós temos, meus caros, para Hobbes, não é exatamente uma multidão, mas povo. Na medida em que a multidão ganha unidade personificada, quer dizer, se torna uma pessoa, pode ser tratada como uma pessoa, exercer direitos, ter uma linha de ação, etc, 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 como ele vem argumentando aqui, estamos diante do povo e já não mais da multidão. Devemos, então, fazer a distinção seguinte: quando dizemos que o povo ou a multidão quer, manda ou faz alguma coisa, entende-se que é a cidade que manda, quer e age pela vontade de um ou pelas vontades concordantes da maioria, sendo que estas só podem ser verificadas em assembleia. Mas sempre que dissermos que alguma coisa foi feita por uma multidão grande ou pequena, sem a vontade daquele homem ou assembleia de homens, entender-se-á que ela foi praticada por um povo submetido, isto é, por muitos cidadãos individuais em conjunto, e não procede de uma vontade só, mas das várias vontades de vários homens, que são criados e súditos, porém não constituem uma cidade. Então nota que essa é a maneira como Hobbes entende multidão, tá? E você vai encontrar isso lá na página 369 dessa edição aqui, na Martins Fontes, né, se estiver usando essa edição. Como entender, então, multidão segundo Spinoza? Tá? Como é que a gente pode afirmar que a multidão vai aparecer como um sujeito político? O que a gente consegue compreender e carregar de Spinoza para cá? Que multidão, de maneira genérica, designa, e ainda de maneira não técnica, né, designa uma multiplicidade de elementos, indivíduos, pessoas, seres humanos, um grande número, mas esse número é limitado e impreciso. Quer dizer, a gente olha um amontoado de gente e não sabe exatamente quantas pessoas tem. A gente sabe que aquilo ali não é todo mundo, que aquilo ali não é um contingente ilimitado de pessoas, mas sim limitado, e é um número suficientemente grande para a gente perder a conta. No tratado político, a multidão vai aparecer como sujeito da potência pela qual se define o Estado. E a potência, por sua vez, é o que define o direito do Estado, né, como vimos, o direito de império. A essência da república e da política é exatamente essa, né? A natureza efetiva dos homens, a sua razão, os seus afetos, que são, como vimos, insuscetíveis, impossíveis de serem rasurados. Na medida em que o Estado civil é a continuação do Estado natural, a multidão, sem nenhum tipo de metamorfose contratualista, é capaz de configurar uma comunidade politicamente organizada. Então, note, essas três ideias aqui, muito simplórias, de eu mantenho intacto o direito natural, o soberano só tem sobre os súditos o direito que corresponde à potência que ele efetivamente consegue exercer sobre eles, não mais nem menos, e o Estado civil é um modo do estado de natureza, para não dizermos uma continuação, nos leva a essa noção diferente de multidão. Ou seja, aquela distinção
que é praticamente jurídica, né? Entre multidão e povo, multidão, povo e cidade, que faz Hobbes, dizendo a multidão é uma multiplicidade, a gente tem que entender cada indivíduo que ali está como um, exclusivamente como um, cada um tem sua vontade, cada um tem sua ação, cada um se responsabiliza pelo que faz ou pelo que quer. Já por outro lado, quando essa multidão concorda entre si, já não temos mais uma multidão, temos um povo, então quando dizemos que a multidão age, devemos entender que a cidade é que age, todo esse blá 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 do Hobbes, na verdade aqui muda de figura. Porque se o estado de natureza continua, se o estado civil é a continuação do estado natural, então a multidão pode ser o sujeito político da cidade. Ela consegue configurar uma comunidade politicamente organizada. Então já não há, como em Hobbes, transferência, né, ainda que ideal, ainda que formal, ou renúncia ao direito natural. Não há alienação do poder social, ou seja, da potência da multidão, ao Estado. Não há transferência de potência, isso é impossível do ponto de vista natural. O próprio Hobbes reconhece isso, mas diz, mas a gente finge que acontece, né? Quer dizer, isso se dá por meio da renúncia, blá, blá, blá. Então, o que o Estado exprime? O que o Império exprime? Ele exprime o poder, a potência da multidão de maneira indivisa. Tá? Então, na origem do poder político, eis o que Spinoza está afirmando, está sempre a multidão. E a multidão não desaparece por mágica, ela não se converte num povo ou na cidade por mágica. Exatamente como a natureza, o estado de natureza não desaparece por mágica com o advento do estado civil. Quer dizer, o que chamamos de povo ou de cidade é uma modulação da multidão, assim como o que chamamos de estado civil é uma configuração, uma modulação do estado de natureza. Ela não desaparece magicamente com um contrato. Mesmo porque, e aí eu retomo algo que está no tratado teológico político, tá? Spinoza diz é impossível transferir totalmente a potência de cada indivíduo a um soberano. O direito natural de cada indivíduo se conserva integralmente na sociedade civil, porque o Estado civil, por sua vez, é um modo ou uma configuração da natureza. Então, privar os indivíduos do seu direito, da sua potência, equivale, nesse caso, a privá-los da sua essência, da sua existência, do seu ser. Lembre-se, né, que no tópico sobre ontologia política a gente dizia exatamente isso, né, que toda a ideia de Spinoza de política está baseada na sua ontologia. Então, isso que ele está dizendo aqui é uma decorrência direta dessa premissa. Eu não posso, de maneira nenhuma, privar um indivíduo da sua potência, porque ao fazê-lo eu estaria rasurando a sua essência, eu estaria destruindo a sua existência. Então, não tem como transferir, não tem como renunciar, não tem como. A potência continua ali, os corpos continuam ali, o direito natural ali está. Bom, tudo isso tem algumas consequências interessantes que a gente estima muito rapidamente. Tá? Tanto na visão que Spinoza vai nutrir sobre a política, quanto sobre o direito, quanto sobre o político. Vamos lá. Então, a política, para Spinoza, não vai ser pensada a partir do indivíduo isolado, a partir desse individualismo metódico que desenvolve, por exemplo, o Hobbes, com o qual desenvolvíamos um diálogo inicial aqui. Como os indivíduos, nos termos da ontologia política de Spinoza, são modos da substância, lembre-se, né? Tudo aquilo que existe nada mais é do que um modo de Deus civi natura, né? E Deus nada mais é do que uma substância da qual constam infinitos atributos, e esses atributos vão se exprimir sob a forma de modos. Eles só podem ser pensados num contexto relacional. Então não há como adotar um ponto de vista, mesmo que metodologicamente, individualista, como em Hobbes, sem recair numa ridícula abstração. Por isso a multidão é a maneira de se pensar o ponto de partida de todo e qualquer momento político na obra de Spinoza. Esses indivíduos só podem ser pensados desde logo inseridos e conformados a um contexto relacional. Ou seja, os indivíduos eles não nascem prontos e dados. Eles são gerados, individuados, se a gente quiser usar essa expressão, que não é spinozana, por essas teias relacionais de afetos,
de efeitos, né? Porque a gente sabe que esses afetos eles são produzidos por encontros, por fricções, por controvérsias, às vezes por embates, às vezes por relações. E esses afetos e efeitos nada mais são do que expressões ou consequências, quase que físicas, de relações de potência e impotência, de dependência e de independência, ou seja, de dependência e de liberdade, para a gente falar em outro sentido. Então, quer dizer, aqui a política vai ser pensada efetivamente como uma espécie de arte, né, ou de estratégia bastante conjuntural, porque a liberdade tem a ver justamente com o fato de, situacionalmente, cada um desses indivíduos encontrar-se ou não, e encontrar-se mais ou encontrar-se menos, sob a jurisdição de si próprio. Então, não existe a liberdade de maneira transcendente, inscrita em pedra, abstrata do indivíduo. Para saber se um indivíduo é livre, você tem que perceber, bom, esse cara está ou não na jurisdição de si mesmo. Ele está em maior grau ou em menor grau na jurisdição de si mesmo. Porque a nossa liberdade ela é variável, né? E ela é variável em função dos encontros. Às vezes estamos dentro de relações em que conseguimos estar mais na jurisdição de nós mesmos, e em outras relações não conseguimos estar tanto na jurisdição de nós mesmos. Tá? Então, a liberdade vai ser pensada a partir dessa teia relacional de encontros e de como esses encontros determinam uma distribuição de potência que só se exprime pela relação. Portanto, não dá para pensar o indivíduo. O indivíduo é pensado em função da relação, é individuado em função dessa teia de relações nas quais ele se insere. E nessa inserção é que ele se constitui. Tá certo? Segundo, o direito. Como é que Spinoza, então, vai pensar o direito? Bom, se a política é pensada dessa forma, parece razoável pensar que o direito nada mais será do que uma ordenação ou uma modulação das potências individuais ou coletivas, que são expressões da própria natureza, da própria substância, do próprio divino, né? Ou do Deus sive natura, como diz Spinoza. Essa organização, portanto, ela não vem de fora, ela não vem de cima, não é um soberano que literalmente faz nascer a regra, né, de cima para baixo. Ela vem de dentro, ela vem da imanência dos encontros, dos choques, dos afetos, das relações de potência e de impotência que vão se tramar e que vão ser definidas de um modo metaestável, ou seja, não existe uma estabilidade pronta e acabada dessas relações. E quando você olha para a política real, é exatamente isso que você percebe, né? Spinoza não está criando uma ontologia política super filosófica e abstrata. Ele está olhando para a política na realidade e percebendo o seguinte, cara, o mundo político, ele é fundamentalmente tensão. Só que essa tensão às vezes provoca rupturas, às vezes provoca laços, às vezes ela vai ser remoldada, ela vai dar origem a novas configurações, ela pode desaparecer e surgir sob a forma de uma nova tensão. Né? Ou seja, política é uma relação de relações, e só se pode pensá-la, ontologicamente falando, a partir da multidão. Né? Não se pode pensá-la a partir do indivíduo, metodologicamente qualificado, atomizado, como Hobbes, por exemplo, tentou pensar. Tá? Então, Spinoza está justamente nos dando um diagrama em que a multidão é primeira, tá? E ela não desaparece com o advento do povo, do Estado civil ou da cidade. Eis o ponto. E o direito aí nada mais é do que uma ordenação ou modulação dessas potências individuais e coletivas, que são expressões da natureza, que permanecem, porque afinal, voltemos à premissa, né? Eu sempre mantenho intacto o direito natural, diz o Spinoza. Perfeito? E o político, como é que vai ser pensado? Para finalizarmos essas derivações. O político vai ser pensado como um processo continuamente relacional. E vamos tentar qualificar um pouco melhor o que é esse relacional, né? Dizer que o político tem que ser pensado como um processo relacional, quer dizer, ele vai ficar variando o tempo todo, nem sempre temos os mesmos graus de liberdade, nem sempre nos encontramos sob os mesmos graus de submissão, nem sempre a nossa potência vai ser aumentada, às vezes ela vai ser diminuída, mas nem sempre ela vai ser diminuída, às vezes ela vai ser aumentada, enfim. Isso fica variando a todo momento em função das relações, dos choques, das tensões, das configurações possíveis. Então, o processo relacional aqui, na verdade, ele se define a partir de duas tendências. Uma tendência à associação, uma tendência à construção de uma unidade do Estado,
e uma tendência de conflito, quer dizer, uma tendência à multiplicidade, uma tendência à divergência. Isso se torna extremamente interessante quando a gente lembra de uma coisa que eu falava a vocês no início do nosso curso, lá no começo do ano, e que está, né, no Filosofia Black Bloc, que é o seguinte: a grande operação metafísica do Estado, qual é? A redução da multiplicidade à unidade. Então, todo o problema do Estado no Ocidente, todo o problema do Estado dentro de uma certa tradição canônica de filosofia política, é fazer com que o múltiplo possa ser tratado como uno, né? Era isso que eu dizia a vocês. E aqui o Spinoza coloca um ingrediente nesse problema e diz assim: pois é, existe uma tendência à unidade que vem da associação entre esses muitos que compõem a multidão. Tá? Mas é o seguinte, a multidão continua. Então, esse processo de associação também é um processo conflitivo, também é um processo antagonista, que mantém aqui uma certa tendência à divergência, à dispersão, à multiplicação, à multiplicidade. Então, olha que interessante o que Spinoza faz com essa noção. Né? Não nos parece muito mais interessante pensar o Estado nessa dupla chave, simplesmente do que pensar ele como uma espécie de grande golpe, né? De grande operação metafísica que tenta contrair o múltiplo na figura da unidade? Não é muito mais interessante pensar ele como esse processo contínuo de associação de conflito, paradoxal de associação de conflito, em que a gente, ao mesmo tempo que tende à unidade, tende à divergência, tende à multiplicidade, tende à associação, tende à dispersão, e tudo isso junto, misturado e a todo momento? Quer dizer, é isso que promove os estados de tensão, esses estados que eu chamava aqui, me socorrendo de Simondon, de estados de metaestabilidade. Né? Então, os processos de associação e conflito, eles não são só, às vezes a gente está junto, em consenso, às vezes a gente está antagonizando uns contra os outros. É associação e conflito. Não é associação ou conflito. Né? Uma coisa não exclui a outra. Estamos associados e em conflito permanente. Estamos em conflito permanente e juntos. Né? Então somos múltiplos e unos ao mesmo tempo. Exatamente como a multidão. Essa é a ideia da multidão, né? Isso que o Hobbes consegue, até certo ponto, caçar aqui, quando ele diz, pois é, né? É uma palavra que ao mesmo tempo designa uma multiplicidade de homens, mas ela é escrita no singular, então ela designa uma coisa só. Pois é, mas esse paradoxo é exatamente o que é constitutivo da política, diz o Spinoza. Então essa sacada vocabulária aqui nos ajuda a entender um pouco o que Spinoza está tentando dizer. E ele diz mais, né? Quer dizer, se a multidão convém, quer dizer, se ela se associa, é por força de um afeto comum. Seja o medo, que é um afeto negativo, que o Spinoza diz não produz liberdade, seja pela esperança, que é um afeto positivo, e que produz a instituição de um Estado feito por uma multidão livre. Tá? O que significa que esse Estado vai ser o esteio de conservação dos conatos individuais, tá? Do esforço que cada um faz para preservar, para perseverar, perdão, na existência, uns com os outros e uns contra os outros, quer dizer, na sua tendência paradoxal de associação e de conflito, e também nesse projeto de aumento, de maximização, de ganho de potência coletiva, que nada mais é do que uma expressão do direito natural. Quer dizer, o que um corpo quer? Ele quer estender a sua potência ao máximo que ele puder. Né? Jacaré parado vira bolsa. Então, você quer expandir, 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 crescer, crescer, poder mais, poder mais, poder mais. Né? O que um grão de areia, o mais maldito, mínimo, pequeno grão de areia deseja lá na orla da praia? Ele quer mais e mais de si mesmo. Tá? Então, a gente também quer mais e mais de nós mesmos, os estados querem mais e mais de si mesmos, os povos querem mais e mais de si mesmos, o que pode, inclusive, gerar uma deriva, né, imperialista e assassina, muitas vezes. Mas não é o caso do que o Spinoza está defendendo. Ele está dizendo é uma maximização da potência coletiva. Então, isso aqui, essas instituições, elas são criadas como uma função desse desejo, como uma experiência coletiva de expansão do direito natural da potência dos corpos. Portanto, a sua liberdade, do crescer e estar cada vez mais à sombra da jurisdição de si mesmo. Essa é a beleza da coisa. E por fim, queridos, para nós chegarmos finalmente na democracia, se nós pudermos ultrapassar a multidão.
A multidão aparece aqui, como vimos, como uma premissa, né, de todo o raciocínio sobre a democracia. Porque ela aparece como um sujeito político, por excelência, coisa que não é em Hobbes. Né? Em Hobbes ela aparece como um sujeito pré-político, como uma coisa diferente da cidade, como uma coisa diferente do povo, difícil de distinguir como uma unidade. Já em Spinoza, não. Ela é o sujeito político por excelência, é o sujeito da potência que define o Estado, que define o direito de império. Lembremos, o Estado terá tanto mais direito quanto mais potência tiver a multidão que o instancia. Né? Então, multidão aqui é efetivamente uma multiplicidade. Mas essa multiplicidade consegue ser, mesmo nos seus paradoxos de associação e de conflito, um operador tanto da estabilidade do Estado, da sua durabilidade no tempo, quanto da sua racionalidade. Porque a multidão, e aqui tem um quê de V de vingança, né? Ela mete medo nos que mandam, e é justamente assim que as multidões conseguem alguma liberdade para si. Seja uma liberdade legal, seja uma liberdade implícita, uma liberdade tolerada. Né? É interessante notar, e aqui eu vou me valer muito rapidamente do Etienne Balibar de Spinoza e a Política, é muito interessante notar que quando, no Tratado Político, o Spinoza trabalha com monarquia, aristocracia e mais tarde democracia, ele vai basicamente pensar nessas formas de governo mais ou menos da seguinte maneira, eu vou ser tosco, tá? Vamos lá. Não que eu já não esteja sendo, mas você mais. Monarquia, decisão vai ficar nas mãos de uma pessoa só. Agora, a deliberação fica nas mãos da multidão. Porque deliberar não é decidir. Né? E a ideia é que essa monarquia ela possa ser o mais aberta possível, para que essas deliberações informem a decisão desse uno. Tá? Ou seja, a monarquia aparece aqui também como uma forma absoluta de governo. A aristocracia da mesma forma. Né? Só que a aristocracia vai sugerir a ideia de um povo, de pessoas, de uma assembleia, melhor dizendo, de pessoas mais ricas, que objetiva aumentar essa camada, que é aumentar de tamanho. Então, a ideia é que essa aristocracia ela seja meio que aberta. Né? Quer dizer, que cada vez mais você tem pessoas mais e mais ricas, mais abonadas, mais instruídas, né? Melhor configuradas para fazer parte desse governo, de modo que a decisão possa ser tomada por essa classe e essa classe seja o mais aberta e porosa para a entrada de novos membros. Então, a aristocracia, dessa maneira, ela aparece como uma forma de governo também aberta, né? E não simplesmente como um regime em que os ricos mandam nos pobres e se mantêm na sua usurpação e mantêm os pobres na pobreza. Né? Agora, a democracia é uma coisa extremamente interessante. Né? E é exatamente aqui, comentando os mecanismos de decisão da democracia, que o Etienne Balibar vai fechar um raciocínio dizendo o seguinte: os mecanismos de decisão nos quais o Spinoza pensa perseguem, ao mesmo tempo, um duplo objetivo. Por um lado, construir o que nós chamaríamos de um aparato de Estado, quer dizer, é isso aí, né? Um Estado civil, quer dizer, tem um aparelho ali, tem um monte de instituições, como verdadeiro possuidor do poder político. E nota que na monarquia, na aristocracia, na democracia, né, nós encontraríamos um aparelho político, né, um aparato de Estado, que se você quiser usar a expressão mais à esquerda do Balibar, tá bom, né? Que vai funcionar como aquele que vai possuir o poder político. De acordo com diferentes modalidades, o soberano de cada regime tende a se identificar com a unidade funcional desse aparato. Então, o soberano é a unidade funcional desse aparato. Mas, de outro lado, o que o Spinoza está tentando fazer é comprometer-se num processo de democratização do aparato mesmo. Ou seja, na medida em que o Spinoza fala de monarquia, de aristocracia, vai falar mais tarde de democracia, o que está acontecendo aqui é a tentativa de pensar essa forma absoluta de governo, em que a multidão, em última análise, fosse capaz de se governar a si mesma. Tá?
nem que nós tenhamos que passar pela monarquia ou pela aristocracia, mas sob formatos institucionais, ou sob formatos funcionalizados que permitam cada vez mais uma democratização do aparato de poder político. Quer dizer, um menor nível possível de alienação entre a potência da multidão que efetivamente instancia o direito do Estado, o direito de império, e o Estado tal como ele funciona. Então ele continua, né, com a sua ideia aqui. Sem dúvida, a questão das instituições e do modo de regulação dos conflitos num regime, em princípio, democrático, permanece enigmática, né? Quer dizer, a gente não sabe como é que essa parada funciona dentro da democracia, porque o Spinoza não escreveu essa parada até o fim, né? Mas essa aporia é compensada pelo fato de que cada um dos outros regimes, ele está aqui se referindo à monarquia e à aristocracia, tendendo a sua própria perfeição, quer dizer, a monarquia mais perfeita possível e a aristocracia mais perfeita possível, são regimes abertos. Ou seja, eles vão abrir uma via de acesso, né, uma rota, no sentido da democracia, na direção da democracia. Beleza? É isso. Eu deveria ter cortado um pouquinho mais para cima aqui, mas é isso aqui que nos interessa. Então, é interessante você notar aqui nesse comentário do Balibar que mesmo quando Spinoza trabalha com formas de governo como monarquia e aristocracia, e esse é o velocíssimo comentário que eu vou fazer a esse respeito, ele trata essas formas de governo como formas que, na medida em que alcançam a sua perfeição, são preparatórias de uma democratização do próprio aparato de poder político que não pode permanecer estranho à multidão que o instancia. Perfeito? Isso está lá na página 89 desse livro que eu mostrava a vocês, Spinoza e la Politica. Então, em que sentido a gente poderia dizer que a democracia é uma forma, ou poderia ser uma forma absoluta de governo? Tá? Antes de ler aqui um excerto do Negri, né, do Spinoza Subversivo, eu destacaria duas ou três coisinhas aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas, deixa eu andar aqui, seria o fato de que, para termos um aparato de governo democrático, não basta a deliberação. A gente tem que ter a participação de todo mundo na formação direta das decisões. Tá? Sem isso, esquece, a gente está em outro regime de governo que não democrático. E a gente está numa forma de governo que não é absoluta. Quando é que eu tenho uma forma de governo absoluta? Ora, quando eu tenho uma coincidência entre o aparelho de Estado e a potência que o instancia, que é a da multidão. Então eu preciso ter a participação multitudinária na formação direta das decisões. Aí eu tenho uma forma absoluta de governo. Segundo, essa coincidência, multidão potestas, multidão poder do Estado, é não mediada. Quer dizer, não tem uma mediação, não tem ninguém fazendo no meio de campo. E aí a gente incide numa dificuldade, porque essa é a parte inacabada do tratado político. Mas nos parece que Spinoza está sugerindo exatamente isso. E terceiro, se essa coincidência entre multidão e poder político não pode ser mediada, então não se pode aceitar nenhum princípio parecido com o de representação jurídica ou política, como a gente vai ver em Hobbes, por exemplo. Tá? A ideia de que, então, o soberano decide por todo mundo, ou então uma assembleia de homens decide por todo mundo, representando aquele povo. Né? Nada disso. Tá? Mas sim a exigência de uma coincidência não mediada, sem qualquer tipo de representação. Leamos aqui o que nos diz o Spinoza Subversivo de Antônio Negri. Né? Ele vai dizer, bom, democracia como forma homínimo absoluta de governo, né? Ou seja, absoluta, né? E que envolve todo mundo, isso significa então que não há qualquer alienação do poder. Quer dizer, não há distinção entre multidão e aparato político, aparato de poder. Nem em relação a seu exercício, nem em relação à sua formação, nem em relação à especificidade da ação executiva, isto é, da figura da magistratura. Ou seja, a execução, né, propriamente dita, das leis. A gente não precisa de um corpo específico de funcionários para fazer isso. Todo mundo faz. O absoluto, né, falar numa absoluta forma, numa absoluta
uma forma absoluta de governo, perdão, diz ele, é a não alienação, ou melhor, de modo positivo, é a liberação de todas as energias sociais, num conatus geral de organização da liberdade de todos, contínuo e permanente. Fases organizativas, funções de controle, mediações representativas, toda formação política conhece esses mecanismos. Mas na perspectiva do absoluto, esses mecanismos não formam interrupções dialéticas, nem organizam passagens de alienação. Em vez disso, e é aqui que a gente salienta, né, a potência desenvolve-se num horizonte aberto e os mecanismos participam das articulações desse horizonte e nada interpretam além da dadidade dessas potências, quer dizer, o fato de que essas potências estão dadas, tá? Então, já estão atualizadas, né, já estão funcionando. É um fazer coletivo, aquele que desvela a natureza da potência e define a relação entre sociedade natural e sociedade política, né? Ou entre estado de natureza, como nós dizemos no vocabulário mais antiquado, e estado civil, se vocês quiserem. Então, aqui fundamentalmente o que o Negri, ao ler Spinoza, está nos ajudando a definir é o que significa falar em democracia como forma absoluta de governo. E dizer que a democracia é uma forma absoluta de governo é dizer que o poder que se exerce no nível do que o Balibar chamava de aparato de Estado, de aparelho de Estado, ou seja, configuração institucional de exercício do poder político, não está separada, não está alienada da multidão. Interessante, né? Porque essa noção acaba nos aproximando de uma igualdade radical que nós só encontramos no estado de natureza e contribui para atingir a finalidade de todas as repúblicas, que dizia o Spinoza do Tratado Teológico Político, agora a gente não fica tanto com o Tratado Político, é a liberdade. Não é simplesmente a paz, a segurança, a concórdia. É isso, mas é mais do que isso. É isso e a liberdade. Então a razão de ser do político qual é? Dessa esfera do político. É a possibilidade de aí nós criarmos condições, e é incrível o que diz o Negri aqui, né? Porque ele diz, bom, tá vendo? Porque essas fases organizativas, essas funções de controle, essas mediações de representação, elas funcionam nas nossas democracias como maneiras de interromper a relação entre multidão e poder político. Mas, na verdade, a gente poderia usar isso efetivamente como um campo de comunicação, né? Muito mais do que como uma passagem, mas como instrumentos, certo? Desse fazer coletivo, dessa praxis coletiva e democrática. Mas chegaremos a isso, então. Então, a razão de ser do político é exatamente essa, né? É criar condições para que cada um preserve ao máximo a sua natureza, ou seja, a energia que em cada momento se esforça, né? O conatus que em cada momento se esforça por se libertar de tudo o que se lhe opõe e limita o seu poder de agir. Quer dizer, a gente está diante aí de uma força que é definida pela potência, e a potência se define pela sua expansividade, né? Pelo mais e mais e mais e mais, pelo querer sempre mais, sem nenhum tipo de limite. E a liberdade é aquilo que só vai se concretizar dentro de uma comunidade. Então, como é que a gente poderia definir democracia, finalmente, né? Como forma absoluta de governo e seguindo essas pistas? Vamos à parte final, né, do Spinoza, subversivo de Negri, e aqui é um longo trecho que a gente lê rapidamente. Nesse momento do texto, o que o Negri está fazendo é tentando interpretar o que Spinoza deveria ter entendido por democracia, né? Ou seja, o império, né? Ou seja, o poder democrático, absoluto e do todo, quer dizer, que envolve a totalidade da multidão. Tá? Então ele diz, a minha conjectura, e aqui ele está arriscando, porque de fato, lembremos, Spinoza não terminou esse texto, é que a democracia spinozana deve ser concebida como uma prática social de singularidades. Então, a gente não abre mão nem da singularidade, nem da multiplicidade, já não estamos mais falando de indivíduos, mas de singularidades, que se entrecruzam num processo de massa, ou seja, é um processo relacional, como dizíamos, ao mesmo tempo de associação e de conflito,
Ou melhor, como pietas, né? Como, a gente já chega nesse termo, né? Como pietas, que forma e constitui as relações recíprocas singulares que se estendem entre a multiplicidade dos sujeitos e que constituem a multidão. Chego a essa conjectura, diz ele, considerando que a democracia spinozana não possui uma estrutura contratual. Então aí está claro, né? Agora nas palavras de um comentador mais autorizado de Spinoza do que eu, que a gente poderia tranquilamente dizer que o Spinoza é um anticontratualista, né? Ele está fora da ideia de contrato. Então a democracia spinozana não tem estrutura contratual. Logo, é um processo aberto, tanto quanto é inconclusiva a natureza do sujeito, a multidão, que a rege. Ora, aqui eu vou mudar um pouco o texto, porque me parece às vezes esquisita essa tradução. Ora, o caráter absoluto da forma de governo, tá? Para não falar absolutidade, que é uma palavra esquisita, o caráter absoluto da forma de governo é um conceito que equivale a uma figura indivisível do poder. Ou seja, aqui o Negri está explicando aquilo que dizíamos mais cedo, né? Dizer que a democracia como uma forma de governo é uma forma de governo absoluta significa dizer que o poder vai ser exercido em toda a sua extensão por aqueles que são os titulares da potência que o origina, sem divisão, sem mescla, sem meio de campo, sem representação, sem mediação. Tá? Por isso, o caráter absoluto da forma de governo é um conceito que equivale a uma figura indivisível do poder. Se esse é o pressuposto lógico, decorre daí que o caráter absoluto é a indivisibilidade do processo. Né? O caráter absoluto corresponde ao caráter indivisível do processo. Caráter indivisível que se aplica à complexidade da potência dos sujeitos, uma vez que o processo do poder funda-se, articula-se e desdobra-se a partir das potências da multidão. Se o conceito de multidão se nos apresenta, então, objetivamente como um conceito ambíguo, né, e vimos isso no próprio Hobbes, agora há pouco, talvez mesmo como esquema da imaginação, o que certamente é uma maneira insuficiente do ponto de vista da definição de um sólido sujeito político. Por outro lado, o conceito em questão é articulado subjetivamente, é um projeto e uma convergência da cupididates, na medida em que elas, sob o guia da razão, movem-se materialmente do bem individual para o bem coletivo. Esse movimento do bem individual para o bem coletivo é aquilo que ele vai chamar de pietas aqui. Né? Então, moçada, é fundamentalmente isso que poderíamos entender por democracia em Spinoza, e aqui eu estou me valendo efetivamente da leitura de um comentador importante, né, de Spinoza, que é o italiano, o filósofo político italiano Antonio Negri. E me parece que aqui a gente tem, como eu dizia a vocês no início da nossa conversa, uma dupla visão positiva de dois conceitos muito maltratados pelo cânone da teoria política, né, muito negativizados por esse cânone, que são os conceitos de multidão, que se a gente for remontar o Hobbes, como vimos hoje, é negativo, e de democracia, que se a gente for remontar as premissas do pensamento político ocidental, até como ele chega na modernidade, basicamente a democracia vai ser tida ou como uma forma imperfeita, corrompida, antessala da tirania de governo, ou ela vai ser tida, na melhor das hipóteses, como uma forma quase que utópica, né? Difícil, imponderável, que exigiria um povo de deuses, para falar como Rousseau, de governo. Com isso, a gente finaliza essa nossa introdução a Spinoza. Acho que comentamos os principais pontos. Como vocês viram, é uma obra densa, problemática, cheia de lacunas, com muitas derivações possíveis, e, portanto, com muito campo para debate e interpretação. Né? Efetivamente, essas duas interpretações aqui de Balibar e de Negri que eu trouxe não são as únicas possíveis, tá? Mas me parece que são duas interpretações interessantes que nos ajudam a ver algumas coisas, né? Lançam luzes sobre algumas coisas nessa obra, ao mesmo tempo em que nos auxiliam a compreender o que poderia ter sido a imaginação spinozana ao pensar o conceito de democracia. Beleza? Então, queridos, obrigado por vocês assistirem mais essa conversa. A gente ainda deve ter mais uma aula sobre Foucault, tá? Uma rapidíssima introdução à questão do poder no Foucault, que realmente nos interessa em teoria política, então
faremos essa conversa. Espero que tenha sido o suficiente, né, essa introdução sobre Spinoza, e acho que estamos diante aí de alguns autores interessantes, né, começando com Lavoisier, passando por Spinoza, deveríamos passar por Nietzsche, né, infelizmente a gente não vai ter tempo, e a partir daí chegando nos autores do pós-estruturalismo, Foucault na nossa próxima conversa. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.